muito atento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Confesso que ontem eu fiquei um pouquinho preocupado lá no aniversário. De longe eu estava vendo a Karina, e às vezes ela botava a mãozinha assim, fazia assim. Eu falei, Senhor. Falei, ah, meu Deus, será que é hoje? Glória a Deus. Amém? Salmo 23, quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim o versículo primeiro: o Senhor é o meu pastor e nada. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa a cada dia, Deus, aleluias, colocar em nosso coração o desejo de te amar, o desejo de te buscar. Que possamos a cada dia olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Senhor, seja conosco através dessa palavra, através, ó Deus, dessa ministração. Que o Senhor possa encher o nosso coração, preencher aquilo que está faltando, Pai, dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Bota sua Bíblia no assento, ainda de pé, levante suas duas mãos. Glória a Deus. Isso você pode me ajudar aqui? Isso. Não. Ô glórias. Isso, levante suas duas mãos assim, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Você pode declarar? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, aleluias, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Aleluia. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta, aleluias, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Declare ao Senhor: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, oh, aleluia. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, meu Deus, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus. Aleluia. Sente aplaudindo.
Senhor, em nome de Jesus. Queridos, vou até pedir Isa para ficar aqui comigo. Pode se sentar. Amados, eu estou fazendo aqui do jeitinho que Deus falou comigo. Na terça-feira, eu estava no trabalho. Na quarta-feira, eu estava no trabalho, quarta-feira. E pela manhã, é muito tremendo, irmãos, como Deus fala conosco. Atente, porque Deus provavelmente está falando com você e você ainda não percebeu e pensa que é coisa da sua cabeça. Deus, ele já está preparando algo através da sua vida e você ainda não está percebendo. E Deus mandou eu trazer essa mensagem para a sua vida e para a minha vida. Para você que ainda não entendeu, Ele vai fazer você começar a entender. E você que já entendeu, Ele vai te incentivar a continuar entendendo que Ele sempre vai falar com você. Mesmo que Ele se cale, Ele vai falar com você. Pastor, como que isso pode acontecer? Através de sinais, meu irmão. Através de sinais. Atente bem para o que Deus colocou no meu coração para trazer para a sua vida nessa noite. O cuidado de Deus para a nossa vida é algo muito tremendo, irmãos. E algo fundamental que nós precisamos ter com o nosso Deus é o relacionamento. A cada dia nós precisamos ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Quando o Ministério de Louvor estava adorando aqui, e eles estavam adorando o primeiro louvor. Qual foi o primeiro louvor mesmo? Tu és fiel, Senhor. Lembra disso? Eu sei que tu és. Preste bem atenção. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Oh, aleluias. Mas ainda, e ainda que eu não permaneces assim, fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus sempre vai ser fiel, meu irmão. Fiel, Senhor, meu Deus. Nós estamos falando de um homem muito abençoado por Deus. Nós estamos falando de um homem que foi escolhido por Deus. Nós estamos falando de um homem que teve todo o cuidado de Deus. Eu não sei se você observou, mas durante todo o culto Deus estava falando do cuidado que Ele tem sobre a nossa vida. Ele nos conhece. Quando Deus ele colocou o meu coração, e é muito tremendo, que eu falei assim: Senhor, eu estava orando aqui, assim que o meu irmão missionário Wallace estava orando, eu falei: Senhor, como que o Senhor quer que seja a dinâmica da igreja, do culto de hoje? Deus falou: já te falei como que seja, como que é, que precisa ser feito. Eu falei: amém. Então eu vou dar o nosso irmão Breno para trazer a palavra de introdução. Mas eu não ouvi assim a confirmação de Deus. Sabe, tudo bem? Que Deus ele sempre confirma. E aí quando eu cheguei, eu vi o Breno ali. Só que depois que eu levantei, eu não vi mais o Breno ali. Eu falei: meu Deus, onde está o Breno? Onde está o Breno? Bom, Deus falou: olha ali a camisinha azul ali, ó, camisa de azul. Eu falei: ah, tá, entendi. Aí Deus falou: está com o nosso irmão Milton a palavra de introdução. E quando o nosso irmão Milton, né, o evangelista Milton, começou a ministrar a palavra, quem lembra da palavra? Coloca aí junto comigo. Foi Salmo 139, não é isso? E olha só como Deus é fiel. Fala para o teu irmão: Deus ele cuida de nós. E Ele tem cuidado de você. Fala para Ele: Ele tem cuidado de você. Preste atenção nisso. Deus está mandando fazer essa ministração dessa forma para ficar gravada no seu coração, na sua mente. O cuidado que Ele tem sobre a sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Basta você confiar nele. Preste atenção nisso. Está dizendo: Senhor, Tu me sondas e... olha só. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe... entendes o meu... O subtítulo está dizendo: a onipotência
e a onisciência é de quem? De Deus. Está escrito na sua Bíblia aí? Salmo de quem? De Davi. E aí, Deus falou assim: observe o que eu quero que você fale. Preste bem atenção. Volte lá no 23. Aleluias. O texto básico que Deus me deu para o alicerce aqui para essa noite, para a sua vida e para a minha vida. O Senhor é o meu, nada me faltará. Davi aqui está dizendo a fidelidade, a fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. Eu não combinei nada com o irmão, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, habita dentro de mim. E Ele vai falar com você, vai falar comigo, vai falar com ele, vai falar, sabe? É assim que Ele trabalha na nossa vida. Salmo de Davi, 139, Salmo de Davi. Preste atenção nisso. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a água tranquilas, refrigera a minha. O salmista Davi, é muito interessante isso, que voltando lá atrás, quando o povo começou a ficar agitado, e eles diziam: nós também queremos ter um rei. Não é isso? Nós também queremos ter um rei. Nós precisamos falar com ele para eleger um rei, fazer votação, que os irmãos vão nas urnas para votar, mas precisa ter uma votação, precisa ter um rei, porque as outras cidades ou os outros povos também têm um rei, e nós precisamos ter um rei. E eles chegam diante de, como é que é o nome do profeta? Samuel. Diante do profeta Samuel, e fala: Samuel, nós queremos um rei. Lembra disso? Nós queremos um rei. E Samuel falou: olha, nós já temos um rei. Já tem um rei? Mas aonde ele mora? Como é o nome dele? Nós não sabemos. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele é o nosso Rei, Deus Todo-Poderoso. Não, mas é porque a gente precisa, sabe? Porque a circunvizinhança tem, e nós também queremos ter um rei, sabe, para a gente conversar, poder chegar diante dele. Presta atenção nisso. Samuel se entristece, irmãos, e vai orar, vai conversar com Deus, porque o povo ficou irritado quando Samuel falou que já tinha rei. E ele falou: você já está de idade, você já está falando coisa com coisa, seus filhos é isso, faz aquilo. E Samuel se entristece, vai conversar com Deus, e Deus fala: Samuel, o negócio não é com você, é comigo. Eles já tinham isso no coração há muito tempo. Quando nós acabamos de ler o Salmo 139, Senhor, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe me entende. Davi está se expressando, irmãos, porque Davi passou por várias situações, sim ou não? Deus fala com Samuel: o povo quer um rei, então eles vão ter um rei. Quem escolheu o rei, irmãos? Foi Deus ou foi o povo de Israel? O povo escolheu Saul. O povo escolheu Saul. Deus apenas fez o que o povo desejou, pediu. E essa passagem é muito interessante, porque Samuel, ele fica: mas Senhor,
Deus falou: amanhã, a essa hora, eu vou trazer ele até você. E você vai entender. É muito interessante, irmãos. Fala para o seu irmão, atente para os detalhes. Atente para os detalhes. Deus permite, irmãos, com que uma parte da cerca caiu, né? E um da jumenta fugiu. E 2 homens foram atrás dessa jumenta, procurando por todos os locais, e não estava achando essa jumenta. Um dos moços que trabalhava junto com ele, e o nome dele Saul, né? Filho de quem? Quem lembra aí? De Quis. Vai em busca dessa jumenta que fugiu. Preste atenção nisso. Quando ele vai junto com o moço buscar a jumenta do seu pai, eles vão ganhando distância, e vai indo quilômetros e quilômetros. Chega um tempo, um momento que Saul fala assim para o moço que estava com ele: vamos voltar, depois você lê, porque provavelmente meu pai já deve ter achado a jumenta e nós precisamos voltar. Mas esse moço fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos andar mais um pouco, porque na cidade, lá na cidade onde nós precisamos ir, naquele local, lá tem um profeta, antigamente chamado como vidente, né? Lá tem um profeta, e tem um moço lá que ele revela, e certamente ele vai revelar para onde foi essa jumenta. Eles vão caminhando, e Deus falou para Samuel: amanhã é essa hora. Quando eles chegam diante de Samuel naquele mesmo horário, presta bem atenção nos detalhes, meu irmão. Naquele mesmo horário, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Você só precisa obedecer. Fala para o teu irmão: você só precisa obedecer. Só obedecer, meu irmão. Naquele mesmo horário, esses 2 moços chegam diante dele, e Deus falou: está entendendo? Deus fala com Samuel para ungir a Saul, e deu todos os detalhes. Saul não queria ser ungido a rei, ele não queria ser rei. Houve uma certa resistência, mas depois ele cedeu. E é muito tremendo, irmãos. A Bíblia diz que ele, quando ia passando no meio do povo, ele se destacava pela sua estatura, ele era formoso. Aleluias. E só que Deus já estava vendo o que estava previsto lá na frente. Os seus caminhos não são os meus caminhos, e nem os seus pensamentos os meus pensamentos. Quem escolheu o rei? O povo. Só que Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente, mas Deus permitiu. Quando Deus fala com Samuel o que precisava ser feito, e falou para Saul, Saul obedeceu? Não. Eu estou aqui adiantando aqui por causa do tempo. E Deus fala com Samuel: Samuel, Saul fez isso, porque foi dada uma ordem. Vai lá, extermina tudo, aquela cidade amaldiçoada. Só que Saul, quando chega lá, ele pega o rei, pega o que era bom, o que era ruim ele jogava fora. Aos olhos dele, o que era ruim joga fora, o que era bom ele separou. Deus fala para Samuel: vai lá, porque Saul não fez o que eu mandei. Quando Samuel chega lá, irmãos, ele fica atônito em ver Samuel ali. Mas o que houve? Não, eu vim aqui, e quando Samuel ia falar, escutou um balido. Não foi desse não. Escutou um balido. Já viu aquelas vaquinhas lá em cima, lá próximo do sítio da igreja? Tem uma vaquinha marrom que ela anda com um sinozinho, bling, bling, bling. Ela que puxa, né, o povão todo. E aí ele falou: que balido é esse? Não, é porque... Não, me fala a verdade, o que é? É que eu separei alguns gados, umas ovelhas, para fazer um sacrifício, um holocausto para o Senhor. Mas não foi isso que Deus mandou.
Não foi isso. E isso entristece o coração de Samuel. Deus, no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Tenho eu provido de um na casa de Jessé. Vá até lá, e lá eu te mostrarei. Mas pega um chifre de carneiro, enche de azeite e vá. Samuel: Senhor, chegando lá, Saul, faz assim, assim, assim. Samuel fez, chegou na casa de Jessé e falou: vim fazer um holocausto, vim fazer um sacrifício. E ele contou tudo que Deus mandou ele falar. Chama o filho, porque da sua casa Deus está observando e provê de um rei. Imagine como ficou a cabeça de do pai. Quando ele fala isso, ele vê um dos filhos, hein? Quando Samuel fala com Jessé, ele vê um dos filhos. E quando o filho vem, Abinadab, fala: certamente esse é o que Deus escolheu. E Deus fala: Samuel, não é esse, porque eu não vejo como, mas eu vejo o que está dentro, no coração. Passa-se todos os filhos, aleluias. Acabou-se os filhos? Não, ainda tenho. Lembra quando nós estávamos antes de na ministração do menor? Lembra do menor? Manda chamar ele. Chamou ele. E Deus falou: certamente é esse. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Quem era Davi? O menor. Quem era Davi? Pastor de Deus vai te usar na área em que Ele te chamou, em que Ele está te ensinando e te instruindo. Por isso que esse Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada. Ele estava falando do cuidado que ele tinha com as ovelhas do pai dele. Ainda mais o soberano, que era Deus dele, pastor dele, porque ele se coloca como uma ovelha, e ele sabe o cuidado que o pastor tem com uma ovelha, porque ele tinha esse cuidado. Então quando ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele sabe do que está falando, meu irmão. Ele sabe do que ele está falando. Porque quando ele chega diante, olha isso, querido, ele chega diante do rei Saul e fala: o que é que está acontecendo? O gigante estava afrontando o povo de Israel. E ele achou aquilo uma afronta muito grande e falou: eu vou descer e vou contra esse gigante. Me leve até o rei, me leve até o rei. E o rei falou: mas como que você vai? Você é um menino. Menino, você é um menino. Como é que você vai derrubar esse gigante? Como é que você vai? Esse gigante aí, ele é treinado desde pequeno, desde garoto. Tem treinamento. Tem várias faixas. Já ganhou muitas batalhas. Eu fico imaginando Davi falando: Saul, se você souber quem eu sirvo, nunca perdeu uma batalha. Eu posso ir. Vai, mas bota aqui as minhas armaduras. Colocou? Não. Eu posso ir. Mas ele, olha só, veio um urso e tomou uma das ovelhas do meu pai. Eu lutei com o urso e
peguei a ovelha. Veio o leão e tomou uma das ovelhas do meu pai. Eu lutei com o leão e tomei ela. Eu vou contra esse gigante em nome de Deus. Tem cuidado de você. Davi está falando daquilo que ele crê. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sei o cuidado que tem o pastor com a ovelha. E eu vou mais além, olha só. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. Aí vem o versículo 4, olha o que está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O urso veio, tomou uma das ovelhas, e eu fui lá e lutei e tirei a ovelha. O leão veio, tomou a ovelha. Isso eu estou falando que Deus falou comigo, irmãos. Deus falou: toma nota aí. Eu anotei num bloquinho que eu tenho assim de anotações, que às vezes eu estou no trabalho, Deus vai falando, eu vou anotando. Às vezes se eu der para você, você não vai entender. Eu vou repiscando assim, mas eu entendo. E Deus falou: você está entendendo, meu servo? Ele falou, e ele falou daquilo que ele sabia. Deus primeiro vai te treinar, vai te ensinar para te enviar. Antes de Deus te enviar, primeiro Ele precisa te treinar. Antes de Deus te enviar, Ele precisa te ensinar. E dentro desse ensinamento nós precisamos aprender muita coisa, irmãos. Vai acontecer muita coisa na nossa trajetória, calúnia, de tudo de ruim vai acontecer, mas isso não é porque o diabo está aí e vai te destruir. Isso se você deixar, se você permitir, porque ele está aí para isso mesmo, matar, roubar. E foi falado aqui pela pastora, eu já vou entrar nisso aí já, e não foi nada combinado. Deus falou: traz ela. E ela falou o quê? Deus me deu de tarde. Olha que coisa tremenda. Quarta-feira Deus fala comigo algo. Hoje de tarde Deus fala com ela. Deus, meu irmão, cuida tremendamente de nós. Ele é o leão da tribo de Judá, está ao nosso redor nos cercando. E o outro é imitador. Deus fala: ele está como um leão bramindo, ó, ao nosso depois, de redor. Mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Pode vir o leão, pode vir o leopardo, pode vir o urso, pode vir as raposas, pode vir o que for, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Porque leão tem um monte, é ou não é, irmãos? Hein? Mas o leão da tribo de Judá é um só. É um só. É ele que comanda tudo. É ele que manda. Essa semana Deus falou que ia fazer prova de mim. Deus falou comigo que ia fazer prova de mim. Porque na quinta-feira eu estava ouvindo a meteorologia. E a meteorologia falou assim: sábado será de chuva fraca e domingo chuva forte. Quem ouviu aí? Quem viu? Sábado será de chuva fraca e domingo chuva forte com rajadas de vento. E disseram aí até rajada de vento de 90 km por hora. Só que quando nós confiamos no Senhor, eu vou entrar nisso aqui, a pastora falou isso aqui. Você precisa confiar em Deus, irmãos, entenda isso. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo em momento de tribulação vai vir, é para nos forjar, é para nos preparar. E Deus tem falado comigo, eu falei essa semana com meu irmão. Deus falou para mim: não gaste cartucho. O que você entende com isso? Deus falou: fique tranquilo, deixa que eu já estou fazendo. Ó, eu só quero que vocês
esteja enraizado, porque quando vier o temporal e o vento, vocês precisam estar, enraizado. Durante essa semana, irmãos, aconteceu uma tragédia aí fora aí. O nível do mar subiu, a chuva inundou tudo. Eu não sei se foi Holanda, foi um país aí fora aí. Eu fiquei abismado, sabe, aquela quantidade de água inundou tudo. Os helicópteros chegando em casas para pegar as pessoas que ficaram no sótão. E Deus falou: atente para os sinais. Atente para os sinais, meu irmão. Deus está te preparando, porque algo vai vir e vai abalar a muitos. Coronavírus está aí, abalou muita gente, mexeu na estrutura de muita gente, mas isso não se compara, irmãos. Pastor, algo pior? Senão Jesus não vem, senão a palavra não se cumpre. A palavra precisa se cumprir, irmãos. Preste atenção nisso. Eu falei: Senhor, aniversário é um ano só, é uma vez só, 15 anos, não tem mais. Quero pedir ao Senhor encarecidamente, Senhor, que não venha chover nem sábado nem domingo. Choveu? De noite estrelado. E hoje, um sol maravilhoso. Sabe o que é isso? Você precisa botar a sua fé em prática. Quem é que manda? A meteorologia informa aquilo que ela vê, mas Deus informa aquilo que Ele faz. É Ele que faz, meu irmão. É Ele que faz. Davi está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temeria mal algum. Confiança. Fala para o seu irmão que está do seu lado: confiança. Meu Deus. Eu anotei um monte de coisa que não estou nem usando. Vou até deixar de cabeça para baixo aqui. Salmo 125, não foi isso que a irmã leu? Abre aí junto comigo, Salmo 125. Glória a Deus. Oh, meu Deus, até pulei aqui. Isso. Só voltar um pouquinho. Não foi isso? Salmo 35 que a irmã leu? Não é isso? Foi qual? 125. Então vê aí. Os que confiam no Senhor serão como o monte, e o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu. Quem está entendendo? Deus está, meu irmão, te guardando. Podem tentar o mal que for contra a sua vida. Você só precisa dizer: Senhor, eu sei que Tu me amas. Tu sondas o meu deitar e o meu levantar. Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece, minha irmã. Você só precisa confiar mais em Deus. Pastor, mas eu confio, pastor. Que bom. Treine mais. Porque o sobrenatural, irmãos, é algo que a gente nem imagina. Está acima do natural. E Deus quer trabalhar no sobrenatural. Deus quer curar pessoas em praça pública. Deus quer levantar pessoas que nunca andou da cadeira de roda. Deus quer trazer pessoas a enxergar novamente, ou pessoas que nunca enxergou passar a enxergar. Mas para isso as suas estruturas precisam estar preparadas. Davi, ele fala de algo que ele viveu. Davi, ele fala de algo que ele praticou. Deus quer que você pratique, mas ninguém precisa saber não. Porque ele fala, e quando ele fala para Saul o que ele fez, nem o pai dele sabia. Nem o pai dele sabia que ele lutou com o urso. Nem o pai dele sabia que ele lutou com o leão.
Tem coisas, irmãos, que é com você e Deus. Se você trouxer pessoas para estar ao seu lado para te ajudar, o negócio vai atrasar mais ainda. Sabe por quê? Deus quer ter intimidade com você. Isso não é acepção de pessoa. Entenda uma coisa, meu irmão, entenda isso. Deus chama cada um de nós com um propósito. Você precisa ter a unção de Deus, para que quando Ele olhar para a terra e ver algo acontecendo, Ele vai olhar e vai fazer: a quem eu enviarei? Você vai poder dizer: envia-me a mim. Esteja na brecha do Senhor. Mas isso não é de vez em quando. Você precisa se preparar a cada dia, meu irmão. Pastor, mas como que é isso? Não é fanatismo? Não, não é não. Não é não. Você está buscando em Deus, se consagrando em Deus, e como eu sempre falo, equilíbrio. Tira momentos para conversar com Deus, meu irmão. Tira momentos para conversar com Deus. Aleluias. Aleluias. Pega sua mão direita, fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Eu quero conhecer Jesus. Bota a mão no seu coração, bote. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre. Ele está na sua casa, Ele está dentro de você. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Você pode declarar: Yeshua, 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 Yeshua. Meu amado é o mais belo entre. Meu amado é o mais belo entre milhares. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus já tinha um propósito com Davi. Saul foi escolhido pelo povo, Davi escolhido por Deus. Eu coloquei aqui, aleluias, o significado de Saul e o significado de Davi. O significado de Saul: pedido a Deus. Foi um pedido a Deus. Agora, o nome Davi significa amado e respeitado por Deus. Amado e respeitado por Deus. Olha isso. Eu vi um da casa de Jessé e tenho provido dele. Saul já era um rapaz já de mais idade. Davi era apenas um menino. Só que o propósito de Deus não era para aquele momento, sabe? Deus tinha um momento certo de agir. Deus tinha um momento certo de fazer. É isso que eu quero, é isso que Deus quer que você entenda, meu irmão. Talvez ainda não é o tempo certo de você agir. Talvez ainda não é o tempo certo de Deus agir. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Salmo, querido, está dizendo assim, ó, que foi lido pelo nosso irmão, Salmo 139, não foi isso?
Aleluias. Oh, glória a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende o meu pensamento. Presta atenção que está dizendo no versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, as quais ainda iam sendo dia a dia. Não tinha nada escrito, não era nada pronto ainda, mas Deus já estava preparando, já estava escrito: eu tenho provido de um rei da casa de Jessé. 17 anos, 16 aproximadamente, Davi tinha. Davi foi ungido a rei, mas levantado como rei levou um tempo. Sabe por quê? As pessoas precisavam conhecer Deus através de Davi. As pessoas precisavam respeitar Davi, porque respeitando Davi, estaria respeitando a Deus, porque estaria entendendo que o rei foi levantado por Deus. É assim na sua casa, é assim na sua vizinhança, é assim por onde você passa. As pessoas olham e falam assim: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Sabe? Deus te chamou e Ele sabe por quê. Nós vamos estar orando nesse momento. A hora já se foi. Aleluias. E eu quero pedir à igreja: continue orando pela nossa localidade. Continue orando pelo nosso município. Continue orando pelas igrejas. Ore pelos irmãos, um pelos outros. Muita coisa está acontecendo, irmãos. Talvez você não saiba, mas muita coisa está acontecendo. A Bíblia está se cumprindo. E você precisa olhar para Jesus. Nós somos falhos. A Bíblia diz: você que pensa que está de pé. Em algumas traduções diz assim: você que pensa que está de pé. Em outras traduções está dizendo: você que está de pé, cuide para que você não caia, porque todos nós estamos sujeitos a cair. Nós que já temos uma idadezinha um pouquinho mais avançada, a gente tem que ter muito cuidado para não tropeçar, porque as nossas habilidades já vai ser bem mais lenta, né? Então a gente, já o jovem não tropeçou, né? Cuidado, hein? Quem está entendendo? Fique atento, meu irmão. Fique atenta, minha irmã. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando nesse momento.